Entendendo o magnetismo. If somehow the laws of physics changed so that there was no magnetism, I mean, all bets are off, and God knows what the world would be like. Really and truly, it would be so profoundly different that you couldn't say that, oh, well, we wouldn't have cars or anything so trivial as that. We wouldn't have light. Light, the first thing mentioned in the Bible. Number one, God separated the darkness from the light. O magnetismo sempre foi uma força poderosa e fundamental desde os primeiros momentos da criação do universo. Sem ele, não existiria nada em nosso mundo, nem mesmo nós. O homem descobriu o magnetismo como um pequeno milagre, uma rocha negra que atraía o ferro com uma força invisível. Nos tempos em que o homem dominava o fogo para moldar ferramentas, quando todas as estrelas conhecidas recebiam um nome, havia algo realmente mágico, uma rocha que tinha consciência de si mesma, um efeito sem uma causa. When science began, it began in the Greek colony of Miletus, 650 BC on a Thursday morning, or something like that. People started saying, let's look for a logical explanation for this complex world. And lodestones were part of this curious complexity. A magnetita é um minério de ferro, um ímã natural. Os gregos descobriram depósitos desse minério na província de Magnésia. Foi daí que o magnetismo herdou seu nome. Preocupado em descobrir remédios, Hipócrates achou que algo tão interessante quanto a magnetita devia servir para alguma coisa. Assim, ele espalhou aos quatro ventos que a rocha tinha poderes de cura. Na Idade Média, acreditava-se que a magnetita aumentava a elegância e o charme, além de restabelecer a harmonia conjugal. As pessoas achavam que ela curava tudo, de problemas do coração até gota. Os marinheiros contavam lendas de navios que naufragavam devido a montanhas de magnetita que arrancavam os pregos do casco. Por volta de 1269, Pedro, o peregrino, começou a explicar a mágica. Ele observou que toda magnetita, se fosse deixada rodopiando livremente, apontaria sempre para a mesma direção. This rock has some very, very special properties. It does turn, that's true. What else? Pedro, o peregrino, também demonstrou que a rocha era capaz de transferir seu poder magnético para uma simples agulha de ferro. You could hang it up on the deck. Sailors were going to sail north. Os viajantes nunca mais dependeriam do sol e das estrelas para guiá-los. Bastava magnetizar um pedaço de ferro, deixá-lo flutuar ou montá-lo sobre um pino e estava criada uma bússola, pronta para guiar um marinheiro de primeira viagem pela Bahia ou Colombo para o Novo Mundo. The stone
disclosed to Flavio its secret love for the pole, but he disclosed it to the sailor. Em 1600, o Tratado Revolucionário de William Gilbert sobre os ímãs revelou que o ferro quente, ao ser malhado, gera magnetismo. Ele também observou que uma agulha magnetizada flutuando na água não apenas apontava para o norte, como também se inclinava em direção à Terra, como se estivesse procurando alguma coisa. Para Gilbert, isso significava que a Terra tinha uma alma magnética. Ele estava certo. O planeta Terra é um imenso ímã. Hoje, os pesquisadores dizem que o magnetismo é produzido pelas correntes de metal líquido no coração da Terra. Mas ainda há muitas questões sem resposta. Nós sabemos que os ímãs existem em todos os tamanhos, grandes como o mundo e pequenos como um átomo. Today we know that the origins of all magnetism are in the atom. And it comes from the way the world works. The way the world works is the atom consists of electrical charges. They have names, the electron and the nucleus. That's essentially the two parts of the atom. And the nucleus is tiny little small thing sort of floating in the middle of a giant volume in which electrons whiz around. Now, if you have an electric charge that's moving, you create a magnetic field. But if these magnets are misaligned so that here's a North Pole and a South Pole, and there's a North Pole and a South Pole, and they're all every which way, then the net effect is zero magnetism, and that's what most substances are. They have no magnetism. Mas em alguns metais, como o ferro, blocos de átomos se alinham e viram seus polos para a mesma direção. Esses blocos são chamados domínios. And suddenly you have an accumulation of all North Poles on one side, all South Poles on the other side, and you have a bar magnet. A little bit more. Oh, look at that. You can put a little bit more and then go all the way. Salpique limalha de ferro sobre uma barra magnética e você verá o What's magnetismo. happening is he drops them. O campo magnético não é uniforme. Ele tem linhas magnéticas invisíveis que fazem voltas em torno do ímã. Here. Look at those beautiful magnetic lines of force. A Terra é um pouco maior, mas se fosse possível circundá-la de limalha de ferro, veríamos as mesmas voltas da força magnética. Como em todo ímã, as linhas do campo da Terra convergem para seus polos magnéticos. Esse campo nos protege da radiação cósmica. The sun, being a big, powerful star, is constantly ejecting a rather powerful stream of charged particles that fly through space. And were they to hit the planet Earth, the radiation that they caused could damage us, could give us skin cancer, cataracts. The Earth's magnetic field channels those charged particles and acts as a barrier to prevent them from striking the atmosphere. However, the Earth's field dives in to the atmosphere at the North Pole and the South Pole. When those charged particles hit the atmosphere, they ionize it, they make a weak plasma like we see here. Plasma é um gás superaquecido no qual os elétrons são separados de seus núcleos. And it's those sheets of plasma that you see, that rippling, beautiful light that we call the Northern Lights. Essas belas cortinas luminosas alimentaram as lendas dos povos do hemisfério norte. Os esquimós do Alasca pensavam que as auroras boreais eram batalhas celestes. Os alemães do século XVI acreditavam que o céu havia se incendiado. Para o povo Chukchi, da Sibéria, as luzes eram a morada das almas dos mortos. Até hoje, as auroras boreais atraem a nossa imaginação. As forças magnéticas que moldam as luzes nos céus podem também vender produtos.
Bem mais para o sul, no calor do Vale da Morte, na Califórnia, a história do campo magnético da Terra está presa debaixo de camadas de solo. Quando a rocha se forma, algumas de suas partículas magnéticas se alinham com o campo magnético planetário. Tirando amostras de diferentes camadas, os pesquisadores veem que a Terra manteve o mesmo alinhamento magnético por 700 mil anos. Mas, numa camada abaixo daquela, as pedras revelam que houve tempos em que a agulha das bússolas não apontava para o norte. And one of the strangest things in geomagnetism is the magnetic reversal. The idea that the entire planetary magnetic field can come discoupled from the rotational axis. Instead of pointing north, the magnetic field might be pointing east for a while, and then reestablish itself, and your compass needle will point south. O Vale da Morte é o lugar ideal para se aprender sobre as inversões magnéticas. There's an active fault zone that runs through the bottom of Death Valley here. It has taken these lake beds, turned them on end, thrust them up, and then the streams have dissected down through them, so we have almost 100% exposure. It's one of the few places where we can go and say, right, the magnetic field started in a normally magnetized state here, and 3 or 4 meters up there, it's in a discretely reversed state. And yet what we're recording is the history of the Earth's field. Each little bed, when it is formed, preserves precisely the magnetic field at the time. Exemplos do núcleo da Terra são analisados com um magnetômetro para determinar a força e a direção do campo magnético. Os pesquisadores podem usar essa informação para montar um mapa geomagnético que nos conta a história das inversões do campo terrestre. Não é preciso estar no Vale da Morte para se estudar o geomagnetismo. Os vulcões, com o magma que escapa das camadas internas, são ricos em ferro. Quando o ferro esfria, guarda pistas não apenas do campo magnético da Terra, mas também da formação dos continentes. And so if I have a liquid magma that comes up and then gets in place, solidifies, and then cools, those grains become magnetic. But the important thing is, as they become magnetic, they lock in their magnetic direction parallel to the Earth's field at the time. Debaixo da superfície do oceano, a lava que se resfria retém informações magnéticas, ao mesmo tempo em que forma um novo leito oceânico. Ao longo de milhões de anos, vão se formando listras que criam uma linha do tempo das inversões do campo magnético do planeta. Esses padrões dizem aos geólogos que, conforme as listras são criadas, os continentes se afastam mais e mais. Essa observação levou a uma grande descoberta sobre o modo como o planeta funciona: a teoria das placas tectônicas. There's no parallel in the history of science where one set of observations made such a key change in the entire field and turned everything. Perhaps the only one that's comparable, say, is the Darwinian revolution in biology, which still has its ramifications. But the plate tectonic revolution was a similar thing in geology, and that was driven by magnetism.